Tô gravando esse vídeo em maio de 2026 e esse mês eu completei 45 anos. Fui comemorar na serra com a minha família, no meio da natureza, do jeito que eu gosto. E fiquei bastante reflexiva, como eu sempre fico nesses períodos do ano. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer 6 aprendizados, coisas que eu levei anos para aprender, que podem te poupar tempo, sofrimento e melhorar os seus resultados. Aprendizado número 1. A vida não tem linha de chegada. Eu sempre sonhei em me casar. Eu sempre sonhei com o Felizes para Sempre dos filmes de princesa que a gente cresce assistindo. Só que não acaba no Felizes para Sempre. E quando você consegue, enfim, encontrar alguém que você ame, que cria um relacionamento saudável, a coisa está só começando. Você vai ter que aprender a lidar com uma outra pessoa que foi criada de maneira diferente de você, que vê as coisas às vezes diferente de você. Você vai precisar aprender a se comunicar para que aquilo que era o seu sonho não vire um pesadelo. No trabalho, a mesma coisa. Você vai estudar, se formar, mas não acaba aí. Cada etapa da vida, cada fase que você vence, você ganha de presente novos desafios. No fim, sucesso na vida é isso, é aprender a gerir cada fase, cada etapa. Esse videogame da vida, ele não tem um final agora. Você não vai conquistar aquilo que você queria e então vai ficar estável. A vida é feita de altos e baixos e nós precisamos aprender a lidar com isso. Está sempre nos desenvolvendo. O que trouxe a gente até aqui, seja nos nossos relacionamentos, seja na nossa saúde, seja na nossa vida pessoal, profissional, não é aquilo que vai nos fazer ir além. Nós não podemos estacionar, achar, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, porque senão aquilo que era para ser desenvolvimento e crescimento passa a ser sofrimento. Então não fica na expectativa de ser feliz quando você conquistar alguma coisa. Não existe linha de chegada. Você vai construindo o seu caminho. E quando você atingir um objetivo, você vai ter outro e outro. E aprender a lidar com esses desafios no caminho, sem ter tanto estresse por não ter todas as respostas, é o que vai fazer uma grande diferença na sua vida. O segredo não é ter todas as respostas. O segredo é saber lidar com o fato de não ter, saber lidar com os altos e baixos, saber lidar com aquilo que ainda é novo para nós, em todas as fases e em todas as áreas da vida. Aprendizado número 2. Para de falar demais. Se você é como eu tinha uma mania de falar muito. Falar por falar, o famoso jogar a conversa fora. E aí a gente vai envelhecendo e vai descobrindo que o silêncio é ouro. Você precisa aprender a ficar em silêncio. E quando eu tô falando em falar demais, sabe aquela pessoa que chega numa loja para comprar uma roupa e começa a contar a vida inteira para a vendedora? Talvez você seja vendedora. E aí eu aposto que você está cansada de ouvir a vida inteira de todo mundo. Começa a ter mais cuidado com quem, como, quando você conta as suas coisas, quando você reparte as suas informações. Aprenda a ficar em silêncio, a escolher o que falar. Nós temos medo do silêncio porque parece que a gente não sabe. Eu preciso sempre ter uma resposta, eu sempre preciso ter uma palavra final, eu sempre preciso dizer alguma coisa, mas não é assim. Tem uma frase que diz que calado qualquer idiota fica sábio. A frase é meio exagerada, mas sim, nós temos que perder o desconforto diante do silêncio. Escolha suas palavras, escolha o que você vai falar e para quem você vai falar. Isso vai fazer muita diferença, principalmente na sua energia, porque sem que você perceba, toda vez que você fala demais, muito mais do que você precisaria, a sua energia está sendo consumida. Uma energia que você poderia estar usando para fazer outras coisas na sua vida. Outro detalhe, o silêncio é importante para que a gente possa se ouvir, ouvir a nossa intuição, se reconectar. Então não desperdice oportunidades de ficar em silêncio. O terceiro aprendizado pode te parecer contraditório com o que eu acabei de falar, mas não é. Presta atenção. Você precisa, por favor, presta atenção. Você precisa aprender a pedir. Você precisa aprender a falar o que você realmente quer.
Nós temos uma mania de querer que os outros adivinhem, de querer que nos reconheçam, de querer que nos valorizem ou que façam por nós coisas que nem nós mesmos sabemos o que são. Isso é um grande problema. Muitas de nós evitam pedir por medo de lidarem com a resposta, por medo de não conseguir aquilo que querem. Se você acha que merece um aumento ou uma promoção, você acaba não falando, porque vai que acham ruim, vai que aí vão demitir você. Sim, isso pode acontecer, esteja preparada. Mas você precisa aprender a falar, aprender a pedir, porque muitas vezes ninguém te deu essa promoção, ninguém te deu esse aumento, porque você não cutucou. Ah, mas as pessoas deveriam ver, o chefe deveria reconhecer, a empresa deveria fazer. Deveria. Mas se não fez, você vai ficar quieta, remoendo uma situação só porque não tem coragem de falar? Não é melhor falar, ouvir um não e aí então buscar outra coisa, mudar de atitude, do que ficar ali esperando uma coisa que pode nunca chegar? Seja no trabalho, seja nos relacionamentos. Aprenda a pedir. E se você tem dificuldade com isso, eu vou deixar na descrição um conteúdo sobre comunicação não violenta, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E se você ainda não se convenceu da importância que é fazer um pedido claro, pensa comigo, você já comprou um produto dessas revistinhas? Avon, Natura, até Boticário? Você não tem que marcar ali exatamente o que você quer para que venha certinho? Se você disser eu quero um batom, como é que a pessoa vai saber qual é a cor do batom, qual é o tipo do batom? Ninguém lê seus pensamentos, ninguém te adivinha. E por mais que aquela consultora te conheça bem, conheça os seus gostos, pode ser que naquele momento o que você esteja precisando é diferente do que ela acha que você quer. É muito importante que você peça com clareza para receber aquilo que você quer. E pode ser que seja um não? Pode, ela pode dizer para você: olha, esse produto está fora de linha, esse produto acabou, esse mês não tem. Mas não é muito melhor você saber e poder escolher outra coisa ou procurar outra forma de atender aquela sua necessidade do que ficar esperando sem resposta e correr o risco de receber aquilo que você nem gostaria? Quarto aprendizado: você precisa aprender a vender. Vender, se vender, vender é uma ideia, nós estamos vendendo o tempo todo. E a grande maioria de nós cresce achando que vender é incomodar. Ah, eu tenho que empurrar alguma coisa para alguém, eu vou estar incomodando. Como se vender fosse algo feio, algo errado. Mas não é. A venda acontece a todo momento. Quando você precisa convencer o seu marido a pedir uma pizza e não um lanche. Quando você precisa convencer o seu filho a fazer alguma coisa, o seu chefe de que você não tem mais tempo para lidar com aquele projeto. Tudo isso é venda e você precisa aprender a vender. Eu estou falando também de vender um produto, vender um serviço. Não ter vergonha de oferecer. Se o que você faz, se o que você vende é bom, você precisa oferecer o mundo. Ninguém vai lá na sua porta bater e dizer: nossa, fulana, como você é boa, eu quero. O tempo que isso acontecia já passou. Hoje, pela concorrência, pela quantidade de pessoas, de profissionais disponíveis no mercado, você precisa sim aparecer. Então, perca esse medo, vá atrás, desbloqueie as suas crenças relacionadas à venda. Vender é ajudar as pessoas. Eu demorei muito tempo para entender isso. Eu demorei muito tempo com vergonha de vender, até entender que isso podia sim mudar a minha vida, podia acelerar meus resultados e que era uma forma de eu atingir os meus objetivos financeiros e também os meus objetivos emocionais, pessoais. Então, se dedique a aprender a vender. Se você já gosta, melhore. Se você tem bloqueios, procure ajuda para que isso desapareça. Pratique, aprenda a aceitar nãos, se esforce. Você vai colher grandes resultados se você começar a vender. Sejam suas ideias, sejam seu produto, sejam seus serviços, vai te levar muito longe, tanto na questão financeira, como também na sua questão de superação, de tirar barreiras, de acessar pessoas diferentes, de ter novos conhecimentos. Se permita vender, seja aquilo que for, para que você ganhe essa experiência, para que você coloque isso em prática. Eu tenho certeza que vai impactar em todas as áreas da sua vida. Quinto aprendizado: para de se preocupar com a opinião dos outros. Preocupe-se com as pessoas.
mas não com a opinião delas sobre você. Isso é diferente. Você se importar com uma pessoa, você gostar de uma pessoa, ok. Você ficar condicionado a ter aquela aprovação para fazer as suas coisas é um problema. Principalmente se você é aquela pessoa que tem medo da opinião de gente que você nem conhece, que não tem nenhum impacto na sua vida. Quantas vezes você já deixou de fazer algo por medo do que os outros iam pensar? Aí você pode estar desperdiçando talento, ideias de negócio, oportunidades de relacionamento, de viagem, de crescimento, de melhorar a sua vida, apenas por medo da opinião do outro. Usar isso para balizar a sua vida é como se você dissesse assim: olha, a sua opinião sobre mim é mais importante que a minha opinião sobre mim mesmo. E eu não vou dizer que nenhuma opinião importa. Claro, a gente lida com pessoas, nós estamos trabalhando, nós estamos nos relacionando e sim, feedbacks são importantes. Então, eu vou te ensinar um exercício para usar nesses momentos. Você vai pegar um bloquinho assim, ó, um post-it pequeno, tá? Não vale ser uma folha grande. Bloquinho pequeno. E você vai escrever o nome de pessoas que realmente importam para você, cuja opinião importa para áreas da vida, ok? Então vamos lá. No seu trabalho, a opinião do seu chefe importa. Não a opinião dele sobre você, pode ser que ele não goste de você, mas a opinião sobre o seu trabalho, sobre a qualidade do seu trabalho. Então é para ele que você tem que pedir feedback. Não quando você vai em casa reclamar para os seus pais ou para aquela amiga que vai te passar a mão na cabeça e dizer que seu chefe é uma pessoa horrível. Você vai buscar a opinião de quem importa naquele momento e vai escrever aí no seu papelzinho. E se um colega que não tem nada a ver com isso vem te dar uma opinião, vem te atravessar, vem te criticar, você se pergunta: essa opinião, ela vai me ajudar ou ela está me atrapalhando? Se a pessoa não está na tua lista de pessoas de confiança, por exemplo, é um mentor que entende muito sobre o meu trabalho, a opinião dele importa, deixa para lá. Sorri, acena e segue a vida. Da mesma forma, pessoas que estão próximas a você, nos seus relacionamentos, é quem está mais apto para te dar opinião sobre os seus comportamentos pessoais. Não adianta você só ficar reclamando, não adianta. Ouça as opiniões dessas pessoas e se trabalhe, mesmo quando elas não sejam muito positivas. Ideias de negócio, procure alguém que tenha um negócio. Não adianta você compartilhar uma ideia de negócio com aquela sua amiga que é CLT, que morre de medo de empreender. Não por mal, mas provavelmente ela vai te desencorajar. Você tem que procurar alguém que já fez aquilo que você quer fazer. Então, sim, a opinião dos outros importa, mas nós precisamos aprender a lidar com isso. A gente precisa perder o medo do julgamento para que a gente possa avançar e ter uma vida mais autêntica, para que a gente possa ser nós mesmos, que a gente possa se mostrar como somos. Pode ser que algumas pessoas vão se afastar de você, mas pelo menos aquelas que estão com você, com certeza vão estar próximas a você por aquilo que você realmente é. E isso vale muito, poder ser quem você é, sem medo de falar, sem medo do julgamento. O julgamento vai vir? Vai. E aí você se pergunta: essa pessoa importa para mim? Essa opinião impacta de alguma forma? Se a resposta for não, segue o baile. Aprendizado número 6. A maioria das coisas que a gente chama de problema são só a vida acontecendo. Aquilo que te tira o sono, que te deixa agoniada, que provoca dores de estômago, que deixa você ansiosa. A grande maioria disso é só a vida acontecendo. Coisas que têm solução ou que, se não têm solução, com o passar do tempo, nem vão mais importar. E por que que a gente perde tanto tempo, perde tanta saúde mental lidando com essas situações de uma forma tão agressiva, como se aquilo fosse o fim do mundo? Tem uma amiga que está passando por uma situação bem complicada relacionada à saúde. E conversando, nós falamos sobre isso, sobre como diante de uma perspectiva difícil, os problemas eles tomam outra proporção. Aquilo que até ontem me tirava o sono, aquilo que até ontem parecia enorme, tão importante, hoje já não tem mais o mesmo valor. E eu não quero que você espere que alguma coisa ruim te aconteça para que você chegue a essa conclusão. Nós precisamos lidar com cada dia do seu jeito, dando a cada situação o peso que ela realmente tem. Se pergunte sempre, diante do problema, se ele tem solução,
Se eu posso buscar ajuda para resolver, e se naquele momento ele não tem, o que eu posso fazer para enfrentar esse momento da melhor forma possível, da maneira mais leve possível. Nada é o fim do mundo no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente se deixa estressar por um cliente que atrasou, por um trânsito, por uma birra de criança, por algo tão pequeno. E acaba que aquilo nos tira do eixo, rouba a nossa energia, estraga muitas vezes o nosso dia. Não deixe isso acontecer. Lembre-se sempre disso. Qual a importância real disso na minha vida daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a um mês, daqui a um ano? 99% das situações não vão importar daqui a um ano. Você nem vai lembrar daquilo daqui a um mês, daqui a 2 meses. Então, não dê mais importância às situações do dia a dia do que elas realmente têm. Lembre sempre dessa frase. A maioria das coisas que a gente chama de problema são só a vida acontecendo. Espero que você tenha gostado dessas reflexões e te convido a assistir de novo com calma e pensar em como cada aprendizado desse pode entrar na sua vida, entrar na sua rotina. Escolha um e aplique. E veja como está uma área da tua vida, tente mudar a tua forma de pensar. Eu tenho certeza que isso vai mudar os seus resultados e economizar aqueles anos que eu falei no começo do vídeo. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, mais materiais relacionados a desenvolvimento pessoal, mudança de mentalidade, a comunicação não violenta, para te ajudar cada vez mais ter a vida que você merece, a vida que você deseja, com paz mental.